Boa noite novamente, querido irmão, querida irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você aí no seu lar, na sua casa, na sua família. Se você estiver no trabalho, no seu momento de refeição, que a graça do Senhor esteja sobre você aí também. Nós vamos fazer uma meditação na palavra do Senhor, no livro, na carta de 1 Pedro, no capítulo 1. E é uma mensagem tremenda e poderosa da palavra de Deus para nós. Nós vamos iniciar no versículo de número 3 e vamos seguir essa leitura, nessa palavra tremenda. Versículo de número 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente para esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada, que se não desvanece, reservada nos céus para nós. Nós vamos continuar a leitura, mas vamos nos ater ao versículo 3 e versículo 4, onde diz que esse Deus bendito, Pai de nosso amado Senhor Jesus Cristo, conforme a sua bondade, Ele nos gerou novamente. Eu estava meditando nesse texto e confesso para você, já faz alguns dias que eu estou meditando nesse texto. Eu não avancei na minha leitura bíblica. Quando eu comecei a lê-lo, comecei a ler, e eu pude perceber que a palavra de Deus ela é rica. Ela nos mostra tantos benefícios da parte de Deus, tanto propósito. E eu pensava a respeito da salvação, porque essa palavra de Deus fala sobre salvação. Ele nos gerou de novo, ou seja, nós nascemos e escolhemos andar segundo a tradição de nossos pais, ou em determinado momento escolhemos um caminho que julgamos corretos. E quando esse caminho não é o caminho do Senhor, é preciso ser gerado novamente, é preciso ser transformado. Não dá para continuar como era aquela velha existência, aquela velha maneira de viver. Por quê? Porque Deus é um Deus de restauração. Ele faz novo, não é algo incompleto. E aí a minha e a sua vida nas mãos dele, ele vem e refaz. Mas sim, ele refaz segundo o seu modelo, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, segundo a sua direção. Porque antes a gente não seguia esse modelo de Deus. Antes seguíamos o nosso próprio modelo, segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, e facilmente o homem é governado pelo seu desejo de conquistar bens. Ele se esforça mais, ele trabalha mais, ele se empenha mais para adquiri-los. Pelo desejo de conquistar uma pessoa, ele não vê barreiras, ele não vê dificuldades, e ele releva até os defeitos da pessoa que ele quer conquistar, porque ele é governado pelo seu desejo. E aí quando a gente vê essa palavra de Deus, ela diz que Ele vem e transforma-nos, para que a gente não seja mais governado pelo nosso desejo, para que não sejam as vontades do nosso ser que vão dizer quem a gente é na vida. Essa palavra, ela vem mostrar que esse Deus pega aquilo que se modificou, que saiu fora do padrão dele, que foi modificado, e ele, não, eu tenho que fazer novamente, eu tenho que restaurar, eu tenho que transformar, e ele toma novamente. É como se Deus estivesse pegando novamente o barro e formando o barro segundo o desejo do seu coração, tirando as impurezas, tirando as imperfeições e fazendo essa obra para que você e eu alcancemos a vida eterna. Então, por isso a gente vê que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para a esperança viva, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Sabe, eu pude
ver um ministro de Deus falando sobre misericórdia. Sabe o que é a misericórdia de Deus? Quer dizer que muitas vezes eu merecia o castigo. Muitas vezes eu merecia a ira de Deus. Muitas vezes eu estava contra o projeto e o propósito de Deus para a minha própria vida. E aí, o pecado tem essa característica de fazer o homem desviar do caminho, o homem errar o caminho, errar o propósito. E por causa disso, eu merecia a ira e o julgamento de Deus. Mas aí veio a misericórdia, que é quando Deus dá aquilo que eu não mereço. Ele me dá o seu perdão através do sangue de Cristo Jesus. E eu não mereço. Eu não mereço. Mas mesmo assim, esse Deus que amou o mundo de tal maneira, Ele se entrega como filho em favor de mim e de você, para poder nos resgatar, para poder novamente nos transformar e nos moldar. E aí sim nós começamos a seguir a caminhada com um propósito, com uma vida reta, de acordo com sua palavra. Não há outro caminho, não há outra esperança, não há outra perspectiva. Salvação e vida é somente em Jesus Cristo. Ser renovado é somente em Jesus Cristo. Sabe, quando você pega lá uma comida e aquela comida está lá tão simples, e você pega aquele feijão e pensa, o que eu vou fazer? Aí você coloca um pedacinho de bacon dentro dele, você coloca uma calabresa nele, e você renovou, colocou algo novo. O algo novo que nós precisamos é a palavra de Deus, para renovar o íntimo do nosso ser. A sociedade, ela se baseia em leis, em regras, em direitos e deveres. E eu posso tentar ser o homem mais correto do mundo, mas se essa palavra não estiver no meu coração, eu já errei o caminho, eu já falhei no caminho. E eu só consigo acertar o caminho se eu for lavado e remido no sangue de Jesus, se eu for renovado. É aí que eu consigo acertar o caminho. E aí, quando eu acerto o caminho, Deus mostra, olha, o que eu tenho guardado para você é uma herança incorruptível. Sabe, nada pode corromper essa herança, nada pode contaminar essa herança. Ela é inacessível, ela não pode murchar, nada pode fazer que ela se acabe no meio do caminho. Eu posso errar o caminho, mas a promessa de Deus não erra o caminho. A promessa de Deus, ela vai vir, porque é a palavra dele, e Deus não é mentiroso. Deus tem um propósito firme com essa palavra, para honrar aquilo que ele mesmo disse. Eu tenho a salvação, ele diz aqui, está preparada nos céus. Sabe, quando você tem algo precioso, você coloca no lugar mais seguro. E Deus tem, nesse lugar seguro, a salvação para mim e para a sua alma. Como diz no versículo 4, para uma herança incorruptível, imaculada, que não desvanece, reservada nos céus para nós. E aí no versículo 5 ele diz assim, que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. Ou seja, nós estamos guardados pela fé. Se nós não acreditarmos que esse Deus zela por nós, se nós não acreditarmos que Ele tem preparado uma vida muito melhor do que essa, nós não vamos alcançar. É a fé, acreditar naquilo que você ainda não vislumbrou com seus olhos, mas você crê no seu coração. Acreditar no Senhor é isso, ver que Jesus, com os olhos do coração, morreu por mim e por você. É uma convicção além das palavras, você sente no íntimo do seu ser. E essa convicção é o que faz nos alcançar essa salvação, é o que faz nos dar um passo. O livro dos Salmos, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
E vendo a ministração esses dias, eu achei interessante que nós imaginamos a lâmpada como nos dias de hoje. Você acende uma lâmpada e ilumina um caminho. Se você acender um holofote, ele ilumina uma distância muito grande. Mas se eles tinham aquelas lamparinazinhas, azeite, pavio, aquilo não iluminava longe. Não iluminava longe, na verdade iluminava muito perto. Era só a condição de você dar um passo, iluminar o caminho e dar outro passo. Assim, a palavra de Deus não quer dizer que ela vai te revelar o caminho inteiro, mas ela vai te dar a fé necessária para você dar um passo, para você dar o segundo passo, para você dar o terceiro passo e continuar, mesmo que você não saiba o que tem lá no final do caminho, mas você continua caminhando, porque essa palavra, ela é lâmpada para os seus pés, ela não vai te deixar cair, ela não vai te deixar tropeçar, mas ela vai te fazer andar num caminho reto. Ou seja, essa palavra que vai moldar o seu coração, essa palavra que vai transformar sua família, sua casa, o seu lar. Eu fui um homem sem perspectiva de vida. Eu não tinha perspectiva do futuro com uma família, do trabalho, nenhuma. Mas então a palavra desse Deus entrou no meu coração e me mostrou, me deu um fio de esperança. Me mostrou que eu podia ter filhos e uma esposa e um trabalho, e eu podia viver na presença dele. Me mostrou que a vida era muito mais do que um momento prazeroso que um vício proporciona. E logo depois esse vício escraviza o homem. E é somente pela fé que eu e você conseguimos romper os laços com o vício e com aquilo que domina o homem. É somente por essa fé que a gente alcança essa salvação. Então nós precisamos dessa lâmpada para os nossos pés, para iluminar o nosso caminho. Nós precisamos dessa fé para poder enxergar o caminho do Senhor e ver essa salvação que está preparada e que Jesus há de trazer. A Bíblia diz aqui nos últimos tempos, a gente não sabe qual é o dia da vinda de Jesus. Por isso é tão sério se manter firme no caminho. É como esperar um ônibus. E a gente ainda tem um privilégio que o ônibus ele tem um horário estimado. Mas se o ônibus não tivesse nem horário estimado, você teria que ir por ponto de ônibus de madrugada e esperar, sei lá, até 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, porque você não sabia a hora que ele ia passar. E se ele passasse e você não estivesse lá, você ia perder a viagem. Assim é com o Senhor Jesus. Não dá para deixar para depois ter uma vida justa. Não dá para deixar para depois ter uma vida santa e correta. Não dá para fazer o bem depois. Não deixe para beijar os seus pais depois. Faça isso hoje. O tempo do Senhor é hoje. É o presente. Ele nos deu isso, chama presente. É o tempo do hoje. O tempo de viver com Jesus é hoje. Muitas pessoas no decorrer da história pensaram que haveria tempo. Não tem tempo. Eu posso deixar para depois. Eu posso deixar para amanhã. A mês que vem eu faço. Está tão legal do jeito que eu estou vivendo a minha vida aqui. Está tão bom, está me alegrando tanto isso que eu estou fazendo aqui. E eu sei que isso não agrada a Deus. Eu sei que essa maneira de viver não agrada a Deus. Mas está tão bom, só quero só mais um pouquinho. Depois eu vou. Depois eu vou para Deus. A Bíblia nos conta nos evangelhos a história de um homem que ele plantou uma colheita. Plantou o trigo e colheu. E quando ele colheu, ele ficou muito feliz, porque foi uma colheita abundante. Foi uma grande colheita e ele pensou, opa, esses celeiros que eu tenho são pequenos, eu preciso de celeiros maiores. Vou derrubar isso tudo, fazer celeiro maior, vou folgar minha alma, eu estou tranquilo. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. E pôs a sua fé, a sua confiança naquilo que o seu braço podia alcançar, no trabalho, no esforço que ele podia alcançar. Ele se alegrou naquilo. Mas estava tremendamente errado. Estava tremendamente errado. A nossa esperança tem que ser depositada no Senhor Jesus. A nossa vida tem que ser governada pelo Senhor Jesus. Todas as vezes que eu e você
entramos no governo das nossas vidas, que nós fazemos as nossas próprias decisões, sem antes consultar a Deus sobre aquilo que estamos decidindo, nós estamos fadados a fracassar. Pode acontecer de uma vez ou outra você tomar uma boa decisão e dar certo. Pode. Mas nas decisões mais importantes da sua vida, deposite essa fé no Senhor. Espere nele. Porque sem fazer isso, nós vamos errar o caminho. Às vezes a pessoa, ela acha que está no caminho, ela entende que está vivendo de uma maneira correta, mas quando pensa que não, ela chegou numa bifurcação e fez uma escolha errada. Esse aqui é o caminho mais curto. Esse aqui é um caminho mais plano, mais largo. Esse é um caminho mais delicioso de viver. E a Bíblia diz que nós não vamos por esse caminho. Nós não vamos por essa porta. Mas é um caminho estreito, uma porta estreita. É uma vida que muitas vezes você vai negar a sua própria vontade. Vai negar o seu próprio eu. Mas pensa bem comigo. Humanamente pensando, se você viver uma vida farta nessa terra, você vai viver 100 anos. Com saúde, glória a Deus. Se você viver muito igual, tem algumas pessoas que excedem a expectativa, chegam aos 120 anos. Mas depois que passar esses 120 anos, acabou. É o fim. Mas essa palavra de Deus aqui, ela disse que Deus tem uma vida eterna de gozo, uma vida eterna de alegria junto a Ele. Sabe, os homens têm por precioso na terra o ouro, e a Bíblia também retrata que o ouro é precioso. E aí fazem pendentes de ouro, brincos de ouro, a aliança que muitos casais colocam na mão é de ouro. Mas essa Bíblia diz que você vai andar em ruas de ouro. Porque o que você tem de mais precioso já é o Senhor. Você não precisa mais de pedra preciosa. Você não precisa de mais adorno. O que vai adornar a sua alma e o seu espírito é o Senhor Jesus, o sol da justiça. Então, na salvação, Ele está mostrando que aquilo que na terra é supervalorizado, junto a Ele, Ele é quem tem o maior valor. Então nós precisamos ser transformados, precisamos de ter fé, precisamos negar nós mesmos para poder alcançar essa salvação. No versículo 6 diz assim: na qual vos alegrais grandemente, embora por um tempo sendo necessário estar sob pressão por causa de muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa se achar em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, amais, em quem embora não vejais agora mesmo, mas assim, crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e em plena glória, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, a palavra falou que essa nossa fé é mais preciosa do que o ouro. E o ouro, quando você pega em estado bruto, ele é contaminado, ele tem contaminantes, ele não é puro. E aí ele é passado no fogo para ser refinado. Assim como a prata, para poder separar a escória, para separar aquilo que é ruim. Essa palavra diz que ainda em um tempo a gente passa por pressão, passa por tribulação, passa por tristeza. Sim, o Senhor Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições. Ou seja, nem todo dia vai ser um dia de maior alegria para mim e para você. Nem todo dia você vai estar sorrindo de orelha a orelha. Vai ter um dia que o sapato vai furar e você não tem o dinheiro para comprar outro sapato. Mas aí, onde a gente coloca a nossa fé em Deus, Ele é o meu provedor, Ele é o meu mantenedor, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me coloca de pé. Então, nós podemos colocar a nossa confiança em Deus todo o tempo, porque sim, nós vamos passar dias difíceis,
Vai ter dia que você vai encontrar pessoas mal-humoradas na rua. Mas pela fé, você vai suportar a afronta, a angústia e testemunhar que servir o Senhor Jesus é maravilhoso. Que estar com Ele é tremendo. Então, Pedro está falando nessa carta que a salvação que foi dada, foi pregada pelos profetas, foi pregada pelos apóstolos, e que nós temos falando hoje, ela é de graça. Você tem que somente dar o seu coração ao Senhor Jesus, mas Ele não te cobra 1 centavo por isso. Ele só quer o seu coração, o íntimo do seu ser, o seu amor por Ele, porque Ele já te entregou tudo. Não é algo que você vai dar esperando, não. Ele já deu, Ele já entregou, Ele já forneceu a maneira de alcançar a salvação. Essa palavra aqui, ó, a palavra de Deus, é ela que vai te salvar. Eu te convido a fazer a leitura da carta de 1 Pedro, no capítulo 1 na sua casa, a ver o versículo que mais você se identificou, aquilo que mexeu com você, e orar essa semana, pedindo para Deus te levar mais profundo nessa palavra, para Deus revelar ao seu coração a vontade dEle. E se você achar interessante, quem sabe aí nos comentários você fala desse versículo conosco, expõe um testemunho seu, entra aí nos comentários e coloca um testemunho que você teve, se não foi com essa palavra, mas com outra palavra, mas mostre aquilo que Deus tem feito na sua vida, como Deus tem te restaurado. Eu já testemunhei isso em um outro culto e vou testemunhar para você nessa noite. Eu já fui um homem que teve os lábios muito sujos, e era prazeroso xingar, era prazeroso, sabe? Era gostoso falar aquilo, pôr apelido nos amigos, e os amigos compartilhavam do mesmo sentimento de xingar um ao outro e achava aquilo legal e ria. E aí eu descobri no Senhor Jesus que não era bom, que aquilo fazia mal, e eu abandonei aquilo para nunca mais fazer. Com o Senhor Jesus é isso. Abandone tudo aquilo que é empecilho. Ontem, se você visitar a nossa rede social, você vai ver uma pregação ontem. E o pastor pregava. E aquilo que ele pregava era algo que eu tinha orado no começo do culto. Abandonar aquilo que te atrapalha. E essa semana eu tive convicção em Deus de algo que me atrapalhava, que eu venho tentando abrir mão e não abrir mão, abrir mão e não abrir mão, e eu abri mão para não me atrapalhar mais, para não me interromper na caminhada com o Senhor Jesus. Então vão ter muitas coisas que vão tentar te atrapalhar, vão tentar te interromper, e a gente fica naquele sentimento de apego e não quer abrir mão, não quer largar. Eles contam uma história, e eu encerro por aqui com essa história, de que havia um alpinista e ele gostava de escalar montanhas sozinho, não levava ninguém, e com o mínimo de equipamento. E certa noite, escalando a montanha, e teve uma grande nevasca, né? Não era noite, mas teve uma grande nevasca, e diminuiu a visibilidade, e ele caiu, começou a despencar, aí os equipamentos de segurança não estavam aguentando, suportando o peso, e ele foi despencando até a hora que ele parou, e conseguiu se agarrar em algo que ele não sabia direito o que era. E naquele momento de maior desespero, ele procurou a Deus. E aí, procurando a Deus, pedindo minha ajuda, não quero morrer, eu quero viver, eu não quero morrer, eu quero viver. Só que ele estava começando a congelar, estava muito frio. E aí vem uma voz no coração dele e fala: solta, abre mão. Ele: não, se eu soltar eu vou cair, eu vou morrer, eu vou me esborrachar. E novamente a voz no coração dele: abre mão,
solta. E a voz veio falando com ele, e ele não soltou, ele não abriu mão. Pelo contrário, ele se agarrou com todas as forças que ele tinha. E se você não sabe, o alpinista ele tem muita força, muita resistência muscular. Às vezes, pendurado numa montanha, ele descansa segurado com a mão, descansa o peso do corpo, ele está descansando, pendurado só pela mão. Então ele tinha força muscular. E depois que passou a nevasca, outro grupo chegou no local e viu um homem que morreu congelado a 1,5 metro de altura do chão, agarrado em um arbusto, porque ele não abriu mão. Então, aquilo que te impede de encontrar o Senhor Jesus, abre mão nessa noite. Aí na sua casa, sabe? Faz uma oração, dobra o seu joelho, coloca, sabe, o seu rosto aí na sua cama e pede: Senhor Jesus, afasta de mim tudo que me atrapalha de te alcançar. Afasta de mim a tristeza quando essa tenta dominar o meu coração. Eu só penso em coisas ruins, só penso em acabar com a vida. Afasta tudo isso, Senhor Jesus, porque eu quero te encontrar. João 10 diz que o Senhor Jesus tem para você uma vida em abundância. Fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenha vida e a tenha em abundância. O que Deus tem para você é muito melhor, querido. E eu findo aqui essa mensagem nessa noite, rogando que o Senhor abençoe você no seu lar, na sua casa. E se algo dessa mensagem foi bom para você, compartilhe com uma pessoa que está angustiada, que está entristecida, que está amargurada. Compartilhe com seus entes queridos. O nosso desejo é pregar a palavra do Senhor, é que ela restaure você, a mim, restaure o Brasil, restaure o mundo, em nome de Jesus. Amém.